Sejamos todos bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mais uma noite nós estamos aqui reunidos, né? Na graça de Jesus, porque Ele disse que onde 2 ou mais estivesse falando em seu nome, ali Ele estaria. E nós temos a certeza de que Ele sempre está conosco. Então vamos, neste momento, serenar o nosso pensamento, estarmos completamente dentro desta casa, voltarmos ao nosso pensamento, nosso coração, rogando a Jesus que Ele esteja conosco sempre, para que nesta nós possamos caminhar, Senhor, sem medo de nos perdermos no caminho, porque sabemos que a Tua luz está sempre a nos dirigir. E como já nos deste, Senhor, um pouquinho de luz para nós, que nós sejamos luz para nossos irmãos que ainda se encontram na retaguarda. E rogamos a misericórdia do Pai para nossos irmãos que ainda não o conhecem, que não têm notícia de tudo. Senhor, abençoa todos nós nesta noite, nossos familiares, nosso lar, abençoa o nosso país, abençoa o nosso planeta, Senhor. Misericórdia a todos nós, que nós precisamos tanto, tanto, nestes momentos pelos quais o planeta está passando e nós fazemos parte desta conjunção. Sê conosco, Jesus, nos amparando nos momentos em que nós mais precisarmos, naqueles momentos em que nós sentirmos que a fraqueza está tomando conta de nós, que a incerteza está brotando em nosso coração, que a fé está se esvaiando. Senhor, olha por nós. Sê conosco, Jesus, ampara-nos. É a nossa rogativa de hoje. A todos nós, aqueles que se encontram ainda nos caminhos sem pensar aonde estão, para onde estão seguindo, dê-lhes uma direção, Senhor. Aponta-nos um rumo certo para seguirmos e não perdermos mais uma vez para chegarmos até o nosso Pai. Que hoje, esta noite, os mentores desta casa nos amparem, nos embalem nossos pensamentos, que nós possamos, Senhor, trazer a Tua paz, aquela paz que Tu disseste: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá. É a Tua paz que nós queremos, mas para termos essa paz precisamos trazer ela em nossos corações, dentro de nós, para que nós possamos passar para o nosso companheiro que está lá. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações, que assim seja. Então hoje nós temos a graça de termos o Marcelo conosco, né? Nossa gratidão a ele, por ele ter aceito o convite, e que ele seja amparado pelos mentores, amigos, que ele traga uma preleção maravilhosa para nós, que nós possamos levar conosco, né, para uma reflexão. Todos, que a paz de Deus seja conosco nesta noite. Agradeço ao convite da Ana Cláudia, cumprimento os trabalhadores da casa, e eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Fazia tempo que eu não vinha, e eu fico mais feliz de poder falar um pouco da doutrina espírita. Então nós escolhemos um tema que é muito interessante, na nossa opinião, que é, afinal, o que é o movimento espírita? Nós estamos no movimento espírita, nós frequentamos um centro espírita, mas o que isso significa para todos nós? E quando nós temos uma noção do movimento espírita, nós vamos deixando mais apurado o nosso senso de espírita. Quando nós estamos em um movimento, nós estamos praticando princípios de uma doutrina, nós trilhamos um caminho que nós nos aproximamos de nós mesmos. E o movimento espírita tem esse propósito.
Mas para sabermos o que é o movimento espírita, vamos lembrar um pouquinho da origem da doutrina espírita em si. Então nós sabemos que a doutrina ela surge lá no século XIX, na França. Havia ali uma certa fenomenologia, que eram acontecimentos que não tinham uma causa, não tinha uma explicação racional para a época. Então havia barulhos, havia movimentos, chamadas mesas girantes. O espiritismo ele nasce de uma maneira muito peculiar, muito diferente. E depois de um certo tempo, primeiro houve o tempo da curiosidade, afinal de contas, o que estava acontecendo ali nos grandes centros mundiais da época, principalmente na Europa, mas depois da curiosidade passou-se ao período da seriedade. Então alguns estudiosos acabaram ali se dedicando a esses fenômenos, estudando esses fenômenos, com o propósito de entender o que estava acontecendo. E havia ali vários estudiosos, mas um deles iria se destacar, e que nós conheceríamos mais tarde como Allan Kardec, que era o professor Rivaio, o nome dele de batismo. Ele se debruçou sobre os fenômenos, ele foi descobrindo aí vários acontecimentos. O primeiro deles, o grande acontecimento, a grande descoberta, que havia espíritos por trás desses fenômenos. Esse é o primeiro ponto, a grande descoberta que daria um desdobramento nos estudos daqueles pesquisadores, principalmente de Allan Kardec. E Allan Kardec começou a dialogar com esses espíritos. E ele viu que havia ali grandes assuntos a serem explorados, grandes perguntas que todos nós temos e que poderiam ser respondidas de forma racional. O que nós somos, por que nós estamos aqui na Terra, por que nós sofremos, por exemplo, o que é Deus, qual é a missão de Jesus. Então havia grandes indagações que os espíritos começaram a responder porque foram perguntados por Allan Kardec. E Kardec ele viu ali em Paris, nessa época, que ele estava diante de um grande acontecimento, um grande conhecimento, e ele se viu na necessidade do quê? De criar novas palavras, de criar uma nova doutrina que pudesse refletir os ensinamentos que ele obtinha com os espíritos. E ele viu então nessa necessidade de criar algo novo. Mas por que algo novo? Porque o conhecimento que estava vindo do alto pelos espíritos era algo muito inovador. Então ele criou a palavra espiritismo. A palavra espiritismo surge com Allan Kardec, é uma palavra que ele criou. Uma outra que ele criou, a palavra mediunidade, porque ele viria descobrir ali que os espíritos só se comunicam por meio de médiuns, médiuns ostensivos. Todos nós somos médiuns, porque todos nós sofremos a influência espiritual. Mas os médiuns chamados ostensivos, eles têm uma capacidade de diferenciar o pensamento deles do pensamento dos espíritos. E ele foi então organizando o pensamento, organizando ali aquelas respostas, e ele publica no ano de 1857 o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril ali em Paris. E é essa a data de nascimento do Espiritismo, dia 18 de abril de 1857, e é o dia que nasce também Allan Kardec, porque ele adota um nome que não é o nome de batismo, porque ele tinha uma certa popularidade na França, ele não queria que a nova doutrina se misturasse com a popularidade. Ele queria que a doutrina ela vencesse, por assim dizer, pela força mesmo, pela lógica dos princípios da doutrina espírita. Mas afinal, o que é a doutrina espírita? Não é fácil responder, né? Se alguém chegar para você e falar o que é a doutrina espírita, é difícil, não é algo muito fácil. Mas Kardec ele se dispôs a responder. Ele publicou um livro, né? O que é o Espiritismo, em 1859, salvo engano. E ali ele diz assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Esse é o primeiro conceito do próprio codificador. O Espiritismo ele é muito peculiar, ele não nasce dentro de um contexto religioso, ele nasce dentro de um contexto de pesquisa, da ciência, de observação. Kardec observava as pessoas, os médiuns, se comunicavam com os espíritos e anotando o que os espíritos falavam, conversavam. E isso é uma ciência de observação. Ele diz assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, o objeto de estudo do Espiritismo é o próprio espírito. O que nós somos, para onde nós iremos, quem nos criou, por que nós fomos criados,
Tudo que se refere ao espírito pode ser estudado pelo Espiritismo. Então, é uma ciência, é uma filosofia. Mas afinal, o Espiritismo é uma religião? Se alguém chegar e perguntar, mas o Espiritismo é uma religião? Um dia eu estava lá no meu trabalho, uma pessoa entrou e perguntou, mas você, qual a sua religião? Eu falei, eu sou espírita. Daí ele falou, mas o Espiritismo não é só uma doutrina? É ou não, né? Uma religião? Kardec não trabalhou o Espiritismo como religião, mas tem um motivo, porque ele não queria que esse novo conhecimento se misturasse com o conceito tradicional das religiões. Porque religião na nossa cabeça geralmente é onde se pratica, tem um templo, tem pessoas ali, sacerdotes, ou pessoas que têm uma certa autoridade. Algumas religiões têm roupas próprias, têm seus rituais, têm suas liturgias, tem várias práticas exteriores que caracterizam uma religião. O Espiritismo não tem nada disso. Então Kardec ele preferiu deixar o Espiritismo como filosofia e como ciência. Mas depois o Espiritismo foi evoluindo e foi desenvolvendo o lado religioso dele, principalmente pelo Espírito Emmanuel, que vai dizer que o Espiritismo é um triângulo com 3 pontas. As 2 pontas da base é doutrina, filosofia e ciência, que ligam o Espiritismo à Terra. E a ponta do alto é o lado religioso que liga o Espiritismo aos céus. Diz assim o Espírito Emmanuel. Então, quando nós falamos que o Espiritismo é uma religião sim, mas no sentido cósmico, no sentido profundo da palavra, que nos conecta verdadeiramente com o Criador. Mas Kardec, ele continuou seus estudos, nós sabemos, ele publica o Livro dos Médiuns, em 1861, e depois ele publica o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse livro, ali vai ocorrer o quê? O grande casamento entre a nova doutrina e o Evangelho de Jesus. E mais que isso, o Espiritismo ele não vai ser só uma doutrina, uma ciência ou até uma religião. Ele vai ser o Consolador prometido por Jesus. E além disso, ele vai ser uma revelação divina à humanidade. Então ele sobe, vamos dizer assim, de categoria, de nível, o Espiritismo. Ele passa a ser algo muito mais profundo, que veio à Terra por ordem de Deus, por ordem de Jesus, para que nós fôssemos esclarecidos. Então diz Allan Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Jesus havia dito que ele não veio destruir também a lei de Moisés, mas ele veio dar execução à lei de Deus que estava nas leis de Moisés. Só que Moisés, como ele era um legislador humano, ele acabou misturando conceitos divinos com conceitos terrestres. Ele era um legislador. Jesus veio limpar essa doutrina, por assim dizer, e colocar aquilo que realmente interessasse a toda a humanidade. Então Jesus falou, que tudo se resume na lei primeira, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ali estão todos os profetas e todas as leis, Jesus disse. Aí, passados 18 séculos de Jesus, veio o Espiritismo para nos trazer uma noção mais ampla do Evangelho de Jesus. Aí diz Kardec, o Espiritismo desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Nós sabemos que o conhecimento que Cristo trouxe acabou se deturpando ao longo dos séculos. Mesmo porque Jesus ele encarnou em um povo que era muito simples, muito rudimentar, aquele povo judeu daquela época, e Jesus ele tinha que levar a mensagem dele universal, mas por meio de um povo muito rude. É isso que aconteceu. E ele já sabia que poderia haver a deturpação, e ele disse que eu vou encaminhar então outro Consolador para ensinar coisas novas e para relembrar o que eu havia dito. E esse Consolador é o próprio Espiritismo. Aí os séculos se sucederam, aí veio a ciência, veio a Revolução Científica do século XIV, depois veio o Iluminismo, Revolução Francesa, que foram acontecimentos que colocaram o homem como necessitado de outras luzes espirituais. Porque aquelas luzes, embora o Evangelho seja uma luz muito intensa, mas houve essa deturpação, uma incompreensão da palavra. Então veio o Espiritismo para traduzir
o Evangelho de Jesus para uma nova linguagem, uma linguagem moderna, uma linguagem que pudesse dialogar com a modernidade, com o século XIX, o século XX, o século XXI. Então Kardec teve esse propósito de, juntamente com os espíritos, trazer uma interpretação do Evangelho de Jesus que atendesse realmente aos nossos corações. Nós buscamos aqui numa casa espírita essa tradução do Evangelho de Jesus. Aí diz Kardec uma frase que eu gosto muito: o Espiritismo é, pois, obra do Cristo. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, embora muitas pessoas nem imaginam aí fora que o Espiritismo tem esse propósito de renovar o Evangelho de Jesus, porque ainda o Espiritismo tem uma visão deturpada por parte de muitas pessoas. Acredito que nós fazemos outras coisas aqui, menos estudar o Evangelho, quando na verdade é justamente isso que o Espiritismo se propõe. Kardec ele organizou ali o conhecimento espírita, principalmente pelo Livro dos Espíritos, só que só pelo livro não havia como divulgar todos os ensinamentos do Espiritismo. Então ele diz assim: 2 elementos há de concorrer para o progresso do Espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de a popularizar. Então nessa última frase aqui está o conceito de movimento espírita, que é um meio de popularizar o conhecimento. Então Kardec teve essa preocupação: eu vou escrever os livros, eu vou fazer a pesquisa, eu vou dialogar com os espíritos, mas eu tenho que levar esse conhecimento para o maior número possível de pessoas. E ele vai fundar então, no ano de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é um ano depois da publicação do Livro dos Espíritos. Vamos dizer que é o primeiro centro espírita, por assim dizer, do mundo, do planeta. E ali ele dá continuidade às suas pesquisas e ele começa a chamar outras pessoas, e ali começa a semente do que seria o movimento espírita. Em 1860, Kardec ele sai de Paris e começa a visitar outras cidades, ali da França mesmo. E qual que é o objetivo disso? É levar esse conhecimento por meio da fala, das palestras que ele dava. Ele teve a preocupação de começar o movimento espírita. Então observe que Kardec tem essa dupla honra. A primeira de ter organizado o movimento espírita de uma maneira muito racional. O pensamento do codificador é um pensamento extremamente coerente. Muito tempo já passou desde o Livro dos Espíritos, e quando nós vamos ler o Livro dos Espíritos, nós temos ali uma noção da coerência do pensamento do codificador, não só pelas perguntas que ele fazia, mas pelos comentários que ele deixou nas obras dele. Mas a preocupação dele estava também em levar esse conhecimento para o maior número possível de pessoas. Quando ele começou a participar das chamadas reuniões ali de comunicação com os espíritos, ele viu que esse conhecimento não podia ficar só retido por algumas pessoas. Então ele escreveu o livro, mas ainda não era suficiente. Então ele resolveu popularizar esse conhecimento. Então ali começa o movimento espírita propriamente dito. Mas Kardec acaba desencarnando no ano de 1869, precocemente, aos 64 anos de idade, e o movimento espírita francês acaba indo para outros rumos, que não cabe agora discutir, que são assuntos mais, digamos, transversais ao conhecimento espírita. Mas ali houve algumas deturpações, houve um distanciamento do pensamento do codificador. E logo depois daí praticamente desapareceria o movimento espírita da França, pelo menos da maneira como Kardec pensara. Só que depois nasceria de novo, né? Hoje tem um movimento espírita mais forte na França. Embora o movimento espírita sofreu essa abrupta interrupção com a desencarnação do codificador, houve os continuadores do pensamento, houve escritores do espiritismo, e nós colocamos alguns aqui franceses: Léon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion. Até hoje a nossa federação publica livros desses grandes autores aqui, principalmente de Léon Denis, que vai ser o tema da nossa conferência espírita em Curitiba, ano que vem, da nossa federação aqui do Paraná. Mas saindo agora da França e vindo para o Brasil, né? Vamos imaginar que fazer uma viagem de Paris para o Brasil. Como começa o nosso movimento espírita aqui no Brasil? Penso que Kardec não imaginaria, enquanto encarnado,
que o Espiritismo tomaria uma pujança tão grande no Brasil, um país, vamos dizer assim, que não está no centro do mundo, né, como a Europa, Estados Unidos e outros países mais ricos, mesmo hoje, né, presentemente, só que aqui ele frutificou o nosso movimento espírita. Em 1865, até onde nossos estudos foram, começam os estudos espíritas no Brasil. Kardec estava encarnado e foi no ano que ele publica o livro O Céu e o Inferno. Só que nessa época, a literatura que se tinha acesso era somente no idioma francês. Então, somente as pessoas que falavam francês que tinham acesso ao espiritismo, ao conhecimento espírita. Mas aí, em 1875, tem um grande acontecimento, que houve a primeira tradução da obra O Livro dos Espíritos por esse Joaquim Carlos Travassos. Então esse é um momento bem importante para o início do movimento, porque com a tradução para a língua portuguesa, aí muitas pessoas começaram a ter acesso àquele conhecimento. Em 1884, houve a fundação da Federação Espírita Brasileira, da nossa federação antiquíssima, centenária, e que desenvolveu um grande trabalho em favor da divulgação da doutrina espírita. E ainda tem feito esse grande trabalho. Claro, por ser uma organização de seres humanos, passou por vários problemas, passa ainda, porque onde tem seres humanos temos problemas, isso é normal. Mas mesmo assim, ela realiza um grande trabalho. E temos que lembrar alguns grandes nomes, vamos dizer, dessa primeira fase do nosso movimento espírita aqui, que foi o Augusto Elias da Silva, que fundou a federação, o Dr. Bezerra de Menezes, todos nós conhecemos, que ele foi presidente da federação até a sua desencarnação. Ele desencarnou no ano de 1900. E até hoje ele dirige o nosso movimento espírita. Quem acompanhou o nosso Divaldo Pereira Franco, muitas vezes o Dr. Bezerra se comunicou nos congressos, né, por meio do Divaldo Pereira Franco. O Eurípides Barçanufo, esse grande médium mineiro, o Carbar Schulten, Liz de Vasconcelos e muitas outras personalidades. Mas aí nós teríamos um grande acontecimento aqui no nosso movimento espírita, e isso foi a partir do ano de 1932. Qual é esse grande acontecimento? É o início da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Ele publica ali com 22 anos de idade o livro Parnaso de Além Túmulo, que reúne várias poesias de vários poetas desencarnados. E ali ele começa um movimento literário muito rico. Todos nós aqui já lemos, com certeza, já estudamos as obras que veio, né, psicografadas por ele, por vários espíritos. Se nós imaginarmos só a obra do espírito André Luiz, por exemplo, uma obra extraordinária, que veio deixar mais clara a obra do codificador. Enquanto Kardec teve essa preocupação muito com a teoria, vemos o espírito André Luiz, por meio das suas entrevistas, por assim dizer. Emmanuel vai dizer que André Luiz foi um grande repórter do plano espiritual, veio nos trazer notícias do plano espiritual. Mas nós vamos ver ali com André Luiz a pujança do que realmente é o plano espiritual, como ele se organiza, pelo menos o plano espiritual mais próximo de nós, né, por meio das chamadas colônias espirituais. Então nós tivemos um grande conhecimento espírita que veio por meio desse médium extraordinário e que marcou para sempre o desenvolvimento do nosso movimento espírita. E no ano de 1949 houve o Pacto Áureo lá no Rio de Janeiro, que nada mais foi do que uma espécie de acordo entre lideranças espíritas que teria como propósito levar o espiritismo para o interior do Brasil, para outras capitais também. Lembrando que nessa época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, então tudo ficava lá no Rio de Janeiro, mas eles tiveram esse propósito. Houve então a fundação de outras federações, a nossa do Paraná era de 1902, é centenária também. E nisso o nosso movimento se organiza, ele está em fase ainda de estruturação. O nosso movimento ainda ele é muito novo, perto de outras religiões, né? O catolicismo tem 2000 anos, por exemplo, nós temos aí um pouco mais de 170 anos. Agora nós podemos então definir, ter uma noção do que realmente é o movimento espírita. Então diz lá, o movimento espírita é o conjunto de atividades desenvolvidas organizadamente pelos espíritas, para pôr em prática a doutrina espírita, através de instituições, encontros fraternos, congressos, palestras, edição de livros, etc. Então tudo que tem como propósito difundir o conhecimento, praticar esse conhecimento,
para os interessados, tudo isso é movimento espírita. Nós temos que separar o conhecimento espírita enquanto teoria do movimento espírita enquanto levar essa teoria, levar esse conhecimento, essa prática para todos os interessados. É um conjunto organizado das atividades que várias organizações realizam em prol não apenas da difusão dos princípios doutrinários espíritas, mas também das ações direcionadas à vivência desses postulados com vistas ao progresso da humanidade. O Espiritismo tem uma vocação muito grande, muito pretensiosa, no bom sentido, que é participar do progresso da humanidade. O Espiritismo não veio só, quando nós lemos o livro espírita, não é só um livro, uma história muito bonita, que nós gostamos muito, às vezes nós nos emocionamos. Quem nunca se emocionou quando leu, por exemplo, há 2000 anos, com a história da Lívia, do sofrimento, das renúncias dela. Mas o propósito é provocar dentro de nós uma transformação, um despertamento para algo maior. E esse algo maior é o progresso da humanidade toda, que começa dentro de nós. Nós vamos participar do progresso da humanidade por meio das transformações que nós fizermos dentro de nós mesmos. Então, quem chega no Espiritismo tem que ter essa preocupação de não mais ser aquela pessoa do passado. Tem que ser aquela pessoa que quer ser uma pessoa melhor na sociedade, na vida cotidiana. Isso é o Espiritismo propriamente disso. Ele se realiza por meio de uma prática que vai nos dar um propósito de vida dentro da nossa encarnação. Nós temos uma estrutura hoje no nosso movimento espírita que nós colocamos uma pirâmide invertida. Temos hoje um Conselho Espírita Internacional que reúne 22 países. Aqui no Brasil nós temos o nosso movimento espírita nacional, que a Federação Espírita Brasileira é o órgão principal. Nós temos o nosso movimento espírita estadual, que é a Federação Espírita do Paraná, as uniões regionais espíritas. Nós estamos no mês espírita, vocês já tiveram aqui a palestra. Quem organiza é a URI e os conselhos regionais espíritas também. Aí temos o Centro Espírita, onde nós nos encontramos, por exemplo, e o trabalhador espírita que participa de toda essa estrutura. Na verdade, todos que nos encontramos ali em alguma função dentro do movimento espírita, nós somos trabalhadores da doutrina. E lembrando que o nosso movimento, ele se organiza por meio de uma ação orientadora. No Espiritismo não existe hierarquia, como outras religiões. Existe uma ação orientadora. A Federação lá de Brasília, a Federação Brasileira, não tem poder de impor alguma coisa para o centro aqui de Cambé ou para nenhum outro centro do Brasil. Mas orienta, publica livros, apostilas, princípios do ESG, por exemplo, mas nós não somos obrigados a seguir ali à risca. Lembrando que o Espiritismo, ele é uma doutrina de livre pensamento. Foi assim que Kardec organizou o conhecimento espírita. Lá, por exemplo, no estudo das leis divinas, que ele faz na terceira parte do livro dos Espíritos, nós temos a lei de liberdade. Todos nós, é uma lei divina, todos nós estamos sujeitos a essa lei. Então, cabe a nós interpretarmos os fundamentos, os princípios da doutrina. Nós podemos, claro, ter a fonte nos livros, em grandes palestrantes, estudiosos, só que nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de interpretar os princípios. Então, o nosso movimento não é hierarquizado. Ele é uma ação orientadora. Cada pessoa pode interpretar como bem entender ali e vai, claro, responder perante a lei divina se houver as deturpações. Mas vamos então nos concentrar um pouco no conceito do centro espírita. O que é um centro espírita, afinal de contas? O que nos leva a vir a um centro espírita, ou assistir a uma palestra, ou a participar ativamente aqui das atividades? Então, o centro espírita, ele tem vários ângulos de visão, por exemplo, por assim dizer, Então, disse que é um hospital-escola para os que sofrem. O centro espírita é um templo de recolhimento e oração, onde se estabelecem, se fixam e por onde transitam as forças da comunhão entre o homem e Deus. A própria terra também é um hospital-escola. Aqui nós estamos nos curando, estamos aprendendo a conhecer a nós mesmos. É uma escola de aprendizado, onde nós estamos aprendendo para a nossa vida futura.
Então era um misto de escola, um misto de hospital, para alguns é uma penitenciária, às vezes um espírito encarna em um corpo com vários problemas físicos, com limitações intelectuais. Aquele corpo é uma prisão para o espírito, mas é uma prisão necessária, porque ali está o espírito se acertando com a lei divina de uma maneira mais, vamos dizer assim, intensa, porque todos nós estamos nos acertando com a lei divina de alguma maneira, porque o planeta nosso é de provas e expiações. Então o centro espírita acaba refletindo em uma pequena visão o que é todo o planeta Terra. O centro espírita não é a casa, o espaço físico somente que nós enxergamos com os nossos olhos físicos, onde ele se abriga, mas sim o labor que ali se desenvolve, o ambiente que se cultiva e preserva, a organização intemporal que o orienta e o assessora, e os objetivos e finalidades que o norteiam, o ideal e o sentimento com que o conduzem. Então, além do que os nossos olhos veem, um centro espírita ele tem esse labor, esse trabalho que nós aqui realizamos, quando nós fazemos uma palestra, quando nós participamos da evangelização das crianças e dos adolescentes, quando há uma reunião mediúnica onde nós ajudamos os desencarnados a ter ali um pouco de luz, um pouco de iluminação, desencarnados ignorantes que se encontram ainda ignorantes da verdade espiritual. Então nós participamos aqui de várias atividades, mas esse labor que é propriamente o centro espírita, e vai muito além do que nós enxergamos mesmo. Quando nós vamos, por exemplo, ler uma obra como Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, que é o terceiro livro dele, esse livro ele é muito interessante por um simples fato. É ali que é narrado esse labor aqui, que faz referência a esse slide. O que acontece é como se fossem os bastidores de uma casa espírita. O que os espíritos fazem em favor de nós e como eles fazem enquanto nós aqui nos encontramos. E ali nós, trabalhadores, vamos ter uma noção de que nós realmente somos colaboradores dos espíritos. Porque eles que organizam, eles que dirigem, eles que nos induzem a praticar realmente as atividades em nosso favor e em favor de quem procura uma casa espírita. São escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. Então, quando tem, por exemplo, o ESO, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ali é uma escola de formação. E o conhecimento espírita não é só para ser usado em uma vida. O conhecimento espírita nós vamos usar pela eternidade. Nós somos imortais. Evidentemente que à medida que nós vamos evoluindo, progredindo, a nossa compreensão de lei divina ela também vai progredindo, vai evoluindo. Mas a lei do amor, por exemplo, não vigora só na Terra, ela vigora em todo o universo. Então, quando nós aprendemos isso no ESD ou numa palestra, por exemplo, é algo que vai ficar marcado dentro dos nossos corações e vai nos induzir a um comportamento melhor para que nós sejamos espíritos melhores aqui. É também postos de atendimento fraternal para todos os que os buscam com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Aqui nós devemos buscar orientação à luz da doutrina espírita, um esclarecimento, quando tem, por exemplo, o atendimento fraterno, a pessoa chega na casa com um sofrimento muito grande, ela perdeu um ente querido, por exemplo, ela passa por uma situação conjugal muito conflituosa, ela quer entender isso à luz da doutrina, porque as explicações que foram dadas para ela não satisfazem mais. Geralmente a pessoa vai ao espiritismo em busca de respostas mais profundas, porque ela não encontrou isso ou únicas. Então nós temos um grande conhecimento para ofertar a essas pessoas. Ajuda no sentido mais amplo possível, desde a ajuda material, como por exemplo entregar uma cesta básica, remédios para os necessitados, até a ajuda espiritual, que é o foco de um centro espírita. E a consolação também, lembrando que o espiritismo ele é o consolador prometido. Então as pessoas vêm também para receber um alento, para receber ali uma boa palavra, né? Mas meu filho desencarnou, o que eu faço agora, por exemplo? Mas seu filho é um espírito, ele retornou ao plano espiritual. Agora ele está ali caminhando para uma outra parte da vida dele, logo logo haverá o reencontro também. Isso é uma consolação.
uma consolação por excelência. Então, tem esse propósito o Centro Espírita. E, finalmente, é casas onde crianças, jovens e adultos e idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. Então, aqui nós tentamos fazer aqui, em um centro espírita, o que no futuro será feito em toda a humanidade, em toda a sociedade. Aqui nós nos tratamos bem, nós somos generosos, mas é importante que nós também sejamos lá fora, porque um dia toda a Terra vai ser realmente como se fosse um centro espírita, por assim dizer, onde a solidariedade, a fraternidade será algo natural, tão natural quanto nos alimentarmos, a nossa higiene pessoal, quando nós tomamos banho, isso é algo natural. Um dia, a prática do amor, da fraternidade será também natural, quando nós alcançarmos ali patamares de evolução mais significativos. É claro que depende do nosso esforço. Muitos falam que realmente nós estamos num processo de regeneração, e nós estamos mesmos, só que essa regeneração é nós que vamos fazer dentro de nós mesmos. O Centro Espírita ele é um caminho, e nós estamos trilhando esse caminho. Núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores. Nós não temos rituais, nós não temos nada disso. O nosso passe, por exemplo, não é um ritual, é apenas uma transmissão de fluidos e sequer é obrigatório. Quando nós falamos em rituais, falamos que é em algo que é indispensável para uma religião. Muitas religiões precisam disso. Nós já não precisamos, porque nós temos a compreensão de que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, conforme ensinou Jesus. Então nós espíritas estamos praticando isso. E finalmente são as unidades fundamentais do movimento espírita. Então nosso movimento se organiza em razão de um centro espírita bem estruturado, bem organizado. Nós trouxemos rapidamente as 10 áreas de trabalho que um centro pode se estruturar de acordo com as federativas. É claro que isso é um projeto de estruturação. O nosso lar de Londrina, por exemplo, é o maior centro, mas não tem todas essas áreas estruturadas como as federativas aqui desejam. Mas é um plano para uma organização. Então nós temos o administrativo institucional, o projeto de unificação entre as casas espíritas e expansão do movimento espírita, atendimento espiritual por meio, por exemplo, de uma conversa fraterna, da própria palestra pública, o estudo do Espiritismo, que é essencial, principalmente por meio do estudo sistematizado da doutrina espírita, ou por estudo de livros também. A palestra, por mais que ela seja importante, só que a palestra ela tem um propósito mais singelo perto dos estudos. Uma palestra ela desperta boas ideias na pessoa. Só que, para compreender o Espiritismo, isso vai requerer um estudo mais aprofundado. E quem disse isso foi o próprio codificador. A mediunidade, assistência e promoção social espírita, muito relevante, comunicação social espírita, como nós estamos levando o conhecimento hoje do Espiritismo, principalmente pelas redes sociais, a área da família, infância e juventude e a área da arte, que é a questão, por exemplo, da música, do teatro, à luz da doutrina espírita. Mas o mais importante é a dimensão espiritual do centro espírita. Nós falamos alguma coisa hoje, vamos aprofundar um pouco mais isso. O que é a dimensão espiritual do centro espírita? É tudo aquilo que realmente move o centro, mas nós não enxergamos com nossos olhos, a não ser os médiuns videntes, que são muito raros, mas que conseguem enxergar uma movimentação dos espíritos aqui, que organizam mesmo. Só que, para que nós tenhamos a assistência da equipe espiritual, existem ali alguns critérios. Lembram sempre que os espíritos superiores, eles só se aproximam de nós de acordo com o nosso esforço, de acordo com o nosso merecimento. Isso é um princípio do Espiritismo. Nós não teremos assistência espiritual se nós não dermos uma base para os espíritos. O próprio Chico Xavier falava isso, ele usava mais ou menos isso. Mas os espíritos não vão nos ajudar se nós não dermos uma base. O que é essa base? É os nossos esforços diários ali na prática do bem. Essa é a base. Então a dimensão espiritual, sempre existe uma equipe espiritual que nos ajuda, que nos instrui. Como que nós nos comunicamos com essa equipe espiritual? Por meio de bons pensamentos, por meio da prece, por meio do nosso comportamento.
A equipe espiritual pode até se comunicar ostensivamente em uma reunião mediúnica, isso pode acontecer. Mas é algo, vamos dizer, mais raro, é algo que não está na essência. A essência está naquilo que nós desenvolvermos dentro de nós, no nosso ideal espírita, para que entreguemos essa base para a alta espiritualidade. Então, trabalhadores encarnados, vigilantes, preparados, qualificados e sob orientação das obras básicas. É fundamental que nós, trabalhadores, tenhamos essa preocupação vigilante com os pensamentos, não só dentro da casa espírita, mas em todo lugar onde nós nos encontrarmos. É claro que é muito difícil, porque ainda é um planeta de provas e expiações, mas o fato de ser difícil não impede de nós tentarmos, de nós insistirmos nisso. Aí nós vamos desenvolvendo o padrão vibratório. Quando nós falamos de padrão vibratório, falamos o quê? De fluidos. Todos nós temos fluidos, alguns chamam de energias, mas a palavra mais correta são fluidos, que nós emitimos. Quando nós estamos no trabalho do passe, nós estamos ali doando fluidos para os que ali se encontram. Então nós vamos dar qualidade ali para as atividades, e as finalidades do centro serão atingidas. Então tudo depende dessa ideia de esforço. Aí diz Allan Kardec algo bem interessante que nós temos que nos deter um pouco. Ele diz assim: se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas. Então essa foi a preocupação do codificador. O Espiritismo só vai cumprir o seu propósito, o seu papel, se ele melhorar as massas, as pessoas, aqueles interessados. Então esse é o propósito, essa é a finalidade do Espiritismo, é a modificação. Então quando nós travamos contato com o Espiritismo, nós não seremos jamais as mesmas pessoas. Se nós formos as mesmas pessoas, nós não estaremos aproveitando das lições do Evangelho espíritas. Então essa é uma preocupação que nós temos que ter muito grande dentro de nós. Não só nós trabalhadores, mas também os que frequentam aqui como espíritas. Será que eu estou me tornando uma pessoa melhor? Será que esse melhoramento está acontecendo dentro de mim? Então eu descobri agora que a paciência é uma virtude cristã, por exemplo. Então agora eu vou começar a vigiar os meus pensamentos no meu trabalho para que eu seja mais paciente. Eu descobri que o perdão está na essência do Evangelho de Jesus. O Espiritismo veio me mostrar isso com mais intensidade. Então agora eu vou desenvolver melhor a minha capacidade de perdoar as pessoas. Aquela pessoa me ofendeu, meu irmão me ofendeu, meu pai falou alguma coisa que eu não gostei, aquela pessoa do meu trabalho falou mal de mim. Ah, mas agora eu sou espírita. Agora eu vou ter que realmente trabalhar o perdão dentro de mim. Perdão não é esquecimento, o perdão é reformular as ideias, o perdão é entender aquele acontecimento e não guardar mágoa, não guardar rancor das pessoas. Isso é o perdão. Então o Espiritismo, quem é espírita, vai ter que ter essa preocupação. A lei do amor que nós falamos tanto, Jesus trabalhou tanto a lei do amor, os espíritos trabalham, mas será que nós ainda estamos praticando como nós deveríamos? Amar é amar indistintamente. Amar é querer bem aquela pessoa que tem uma posição política da minha, por exemplo, que votou em outro presidente diferente do meu. Isso é amar. É respeitar a opinião alheia, mesmo que essa opinião esteja em desacordo com os meus princípios de vida. Ah, mas aquele é espírito e votou em tal pessoa. Ah, mas eu vou exercer agora a lei do amor. Eu vou ser uma pessoa com mais capacidade de amar. Eu vou ser uma pessoa melhor na sociedade, mais proativa na sociedade. Eu vou melhorar a administração das minhas energias. Lembram da lei do trabalho? A lei do trabalho, quando Kardec trabalha, a primeira lei moral, a lei divina, a lei do trabalho. A lei do trabalho, ela nos convida a movimentar as nossas energias para o bem. O trabalho não é só aquele trabalho que nós desempenhamos em troca de um salário no final do mês, embora isso também seja a luz divina. Mas o trabalho é movimentar as nossas energias, as nossas faculdades. Isso depende de nós. Quando vocês forem para o livro Nosso Lar, por exemplo, vão ver lá. André Luiz, ele já se restabelece e vai fazer um estágio ali
nas câmaras de retificação, que são os hospitais. Aí a mãe do Lísias fala, na primeira oportunidade, entregue-se ao trabalho, diz ali para ele. São sutilezas da obra. Depois ele tem um encontro com a mãe dele, ele adormece e vai ao encontro da mãe dele. E a mãe dele fala, meu filho, trabalhe enquanto puder. Aí depois é dito lá assim, a glória do governador é o trabalho. Depois mais adiante, a ministra Veneranda ganhou um prêmio por ter trabalhado 1 milhão de bônus horas. Observe que toda a obra está ligada à ideia de movimento, de trabalho. E André Luiz vai dizer em várias oportunidades assim, se eu tivesse esse conhecimento na terra, se eu soubesse disso enquanto eu estava encarnado, porque ele era católico, não tinha o conhecimento espírita que nós temos enquanto aqui nós nos encontramos encarnados. Por isso o Espiritismo traz essa responsabilidade para todos nós. Aí diz Kardec, que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. É justamente isso que ele indaga. O que importa nós sermos espíritas ou termos esse conhecimento, se esse conhecimento não está se transmudando em amorosidade, em indulgência. Indulgência é quando nós toleramos as faltas alheias. Ou mais humilde e paciente na adversidade da vida. Uma pessoa desencarnou, uma pessoa querida, mas agora eu sou espírita, eu não vou entrar naquele desespero, naquela irresignação, porque eu entendi que agora essa pessoa ela foi liberta do corpo físico, por mais que aquilo doa, por mais que tenha a separação física, mas a pessoa é um espírito, e ela agora está retornando à casa espiritual. E um dia nós também nos encontraremos de novo com nossos entes queridos. Então essa é a paciência nas adversidades. Uma crise financeira, uma situação de desemprego. Não vamos desesperar agora. Vou colocar os pensamentos no lugar e vou procurar um novo emprego. Essa é uma postura de maturidade espiritual. Então é esse o objetivo que o Espiritismo tem que trazer nas nossas vidas. Então, para o objetivo providencial, que é a melhoria da humanidade, diz Allan Kardec, é que devem entender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Então, todos os centros espíritas sérios, aqueles que têm essa preocupação realmente em levar o conhecimento espírita, em praticar os ensinamentos, então, que todos nós possamos nos grupar dentro desse ideal. E tem aquela frase, aquela frase que eu não gosto de ler essa frase, mas nós somos obrigados a ler essa frase lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, Kardec diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Esse é o verdadeiro espírita. Reparem que tem uma sutileza. O verdadeiro espírita não é o palestrante, não é o escritor de livros, não é o evangelizador, não é o professor do ESD, não é o médium, mas é aquele que está no processo de transformação. É aquele que usa da palestra, é o que usa da mediunidade, é o que usa das lições da evangelização, é o que usa das lições do ESD para que ele se transforme. Esse é o verdadeiro espírita. E para domar as suas inclinações más. Todos nós temos ainda aquelas más paixões que Kardec trabalha. Um pouco de orgulho, vaidade, ainda temos o apego talvez ao dinheiro, muito apego ainda, muito ciúme, tudo que nos desvia dos bons caminhos, tudo que nos afasta da nossa natureza espiritual, tudo isso nós temos que corrigir dentro de nós. O espírita, temos que ter um senso muito grande de autoconhecimento. Essa é a proposta de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, que nós nos autoconhecermos, porque quando nós nos autoconhecemos, nós somos capazes de modificar rotas, de modificar caminhos na vida, de entender que nós ainda somos um pouco orgulhosos, um pouco egoístas, que temos que lidar um pouco mais com desafios em família, com aquele filho que
que dá problema, aquele irmão problemático, aquele pai ausente, né? Esses espíritos que nós encarnamos em família com um propósito de aprendizado, de participar de alguma forma na melhoria e na nossa auto-melhoria. Isso se faz por meio de um processo de autoconhecimento. E para isso nós temos que ter também um pouco de humildade. Essa é a virtude maior, segundo o Espírito Emmanuel. A humildade é ser o que nós somos, com todos os defeitos, porém com a vontade de transformar, de nos modificar, de sermos pessoas melhores. Afinal de contas, é isso que deve nos mover aqui para vir numa quarta-feira, às 8 às 20 horas, ouvir algo, uma lição, ouvir ali um ensinamento. Esse processo de melhoria. É bom ficar em casa, assistir TV, ler notícias na internet, mas nós queremos algo maior, nós espíritas. Nós queremos algo que vá ao encontro das nossas necessidades espirituais, que vá ao encontro dos nossos corações. E o Centro Espírita tem esse propósito. E nós queremos ser o verdadeiro espírita. Kardec coloca a palavra verdadeiro ali, à frente da palavra espírita. Então, eu sou espírita, não traduz o que é ser verdadeiro espírita. É esse que tem essa preocupação. E diz lá o Herculano Pires no livro Centro Espírita. Herculano Pires foi o nosso maior teórico do espiritismo. Quem assistiu aquele programa Pinga Fogo com o Chico Xavier, acho que é de 71, ele está do lado ali do Chico, no primeiro programa. Escreveu vários livros. E ele diz assim: se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente as suas funções, nós vimos um pouco hoje aqui, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. O que ele quer dizer com isso? Que ainda nós temos que aprender mais o que realmente é um centro espírita. Qual é a sua finalidade? Porque isso vai nos dar propósito, isso vai nos tirar ali muitas vezes daquele cansaço. Não é fácil chegar do trabalho, nos prepararmos e ir a uma casa espírita, não é fácil isso. Deixar nossos parentes, muitas vezes somos incompreendidos pelos parentes, muitas vezes. Meu pai, quando estava encarnado, falava: para de mexer com o espiritismo. O que é isso? Para de mexer com isso. Ele falava essa palavra, né? Mas pai, é só o evangelho. Não, para de mexer com essas coisas. Então, muitas vezes somos incompreendidos. Mas o nosso esforço, o nosso senso de propósito, de saber o que realmente é um centro espírita, que nos traz, que nos leva ao centro, que faz com que nós esqueçamos ali temporariamente o nosso cansaço mental, o nosso cansaço físico, que nós possamos ali participar desse movimento de transformação da humanidade a partir das ideias espíritas. E finalmente aqui uma reflexão final com o Espírito Emmanuel. Ele diz assim: bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do crescimento espiritual. Essa frase aqui, ainda bem que vocês estão sentados, senão vocês iam cair agora. Mas não basta só isso, né? Não basta só falar, só ensinar, embora isso seja importante, falar do espiritismo, ensinar e crer sinceramente. Mas isso está ali bem no raso. Tem algo mais importante que isso, que é imprescindível trabalhar, fazer e sentir com Cristo. São dimensões bem mais profundas do espírita, da nossa realidade espiritual. Trabalhar ali junto com Cristo, fazer e sentir verdadeiramente. É um processo. Todos nós somos seres em evolução, todos nós estamos caminhando, trilhando caminhos difíceis, todos nós. Mas como que você sabe que minha vida é difícil? Porque você está encarnado em um planeta de provas e expiações. Se você não estivesse aqui, não seria tão difícil. Todos nós temos desafios na vida, alguns grandes, outros menos, mas todos nós temos. Temos aprendizados difíceis, temos vários roteiros espirituais que nós estamos percorrendo, mas que nós possamos percorrer ali com Cristo. Esse conhecimento evangélico que nós temos hoje, a partir do Espiritismo, é um conhecimento muito vasto para a nossa realidade. Nós somos realmente... temos que ser gratos a Deus, somos privilegiados de um conhecimento muito profundo acerca das coisas da vida, do porquê estamos aqui, porquê sofremos,
para onde nós iremos, nós sabemos disso hoje. Nós sofremos porque estamos nos acertando com a lei divina que nós violamos, porque estamos em grau de aprendizado. Nós iremos depois para uma colônia espiritual, depois para outras regiões mais nobres, desde que nós façamos por merecer. Tem uma condição. A condição é que nós saibamos fazer toda essa transformação moral que propicia então a doutrina espírita. Que nós possamos então conhecermos verdadeiramente quem nós somos e principalmente o que é uma casa espírita. Então foi essa a nossa reflexão. É uma rápida reflexão que fica para que nós todos possamos aprofundar esse conhecimento do que é um centro espírita e consequentemente a nossa função, os nossos caminhos aqui. Que Deus seja conosco, que Jesus vele sempre pelos nossos caminhos, os espíritos continuem nos intuindo, nos encaminhando para a prática do bem. Agradeço mais uma vez aos trabalhadores e agradeço a todos aqui que me ouviram. Para a gente refletir que se nós estamos aqui, essa trajetória foi longa, teve o trabalho de muitos companheiros que bravamente acreditaram nessa doutrina, nessa filosofia, nessa ciência, né? Ela é tão complexa, tão completa, e que a gente seja grato por todos que nos antecederam, por nós estarmos aqui nessa casa também que foi semeado o Evangelho de Jesus, entendendo que a verdade sempre prevalecerá e que Jesus nos disse que nunca nos deixaria sós. Então, se estamos aqui, com certeza temos a mão do nosso irmão maior também. Boa noite a todos. Então, vamos agradecer por mais essa noite nessa casa, né? Essa casa maravilhosa que nos acolhe, essa doutrina maravilhosa. Agradecer por todas as informações que tivemos esta noite, né? Nosso amigo palestrante, gratidão. Então, a nossa casa oferece a biblioteca, né? Nós temos ali com vários livros que, se alguém se interessar, pode emprestar. E temos os grupos de estudos também na casa. Se caso alguém queira se aprofundar, né? É só procurar a casa e participar desses grupos, né? Para se inteirar mais da doutrina, para conhecer mais, tá? Então, vocês podem ficar à vontade. Então, vamos elevar nossos pensamentos até Jesus, até Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e agradecer por mais esse momento, por mais essa noite nessa casa. Somos gratos, Jesus, por tudo que nos oferece. Essa natureza, esse ar que respiramos, tudo que nós temos, Jesus, somos gratos. Agradecemos por essa doutrina, agradecemos por estar aqui, agradecemos a espiritualidade amiga que sempre nos acolhe, agradecemos aos nossos anjos guardiões e pedimos, Jesus, que continue nos abençoando, abençoe as nossas famílias, os nossos lares e que possamos estar sempre no caminho do bem, sempre levando a sua palavra em todos os lugares por onde passarmos. Gratidão, Jesus, e que possamos voltar para os nossos lares com muito amor, muita paz e muita luz. Que assim seja.